continuidade ao tema pesca com mosca, inicio este sexto vídeo com a cronologia das varas de pesca com mosca, sendo esse tema dividido em dois vídeos, por ser um assunto extenso. Faremos um passeio no tempo para entendermos como surgiram as varas de pesca, quais são os materiais mais comuns em sua confecção, uma visão geral da história das varas de pesca com mosca até os tempos atuais. Antes de adentrar propriamente dito no assunto, trago aqui esta escultura feita por mim em 2001, ao qual faço a alusão da pesca com mosca, mostrando a vara, característica, longa, fina, flexível, a linha, também uma linha bem chamativa, o líder segmentado, a mosca, e um black bass sendo fisgado pela mesma. Esse conjunto todo aqui, que nós vemos nesse contexto, não foi criado, digamos, há 20 anos, 30 anos, 100 anos atrás. Vem de uma longa data. Vamos entender melhor como esse conjunto hoje está assim e como ele foi criado até chegar a esse ponto. Há 200 anos antes de Cristo, os macedônios já usavam varas de madeira com linha, um anzol caseiro enfeitado com lã vermelha para capturar peixes. Seria certo dizer que as varas feitas de madeira maciça eram pesadas, não muito flexíveis, mas ainda assim teríamos um prelúdio das varas de pesca com mosca. Com base no livro escrito pela freira Juliane d'Hermes, Tratado de Pesca com Mosca para os Pescadores, de 1496, ao qual descreve em detalhes todas as etapas de como construir uma boa vara de pesca com mosca, sendo a mesma constituída de uma seção mais grossa chamada boot, feita de madeira de avelã ou salgueiro. Podemos dizer que o boot da vara consiste nesta parte, que seria a parte mais grossa, onde consiste o cabo e a fixação da carretilha. Tá? Seria essa parte aqui, intermediária aqui da base até mais ou menos o meio, onde você tem a primeira, a segunda passadeira, mais ou menos. Seria considerado o boot. Daqui para frente você tem a ponteira, ao qual a ponteira era necessária uma madeira mais flexível, tá? E aí esta madeira que se utilizava naquela época era o abrunheiro, a néspera ou zimbro, também conhecido como cedro do mato. Árvores e arbustos muito conhecidos e muito utilizados no continente europeu. Seguindo as instruções do livro da freira Juliane d'Hermes, podemos ver as transcrições de formas de como se faz uma imersão, uma secagem, uma queima e etc. dessas madeiras, utilizadas para a confecção das varas de pesca de mosca. Já no século um pouquinho mais à frente, no século XVIII, as varas de pesca com mosca começaram a evoluir lentamente, ainda sem muito avanço consideráveis, pois sendo varas longas, de 12 pés, 3,65 metros, e com emendas nas seções, não traziam bons resultados e rompiam durante as pescarias. Presumo eu, pescarias de grandes salmões. Vamos então entender a seguinte cronologia. De 1800 a 1850, os designs de vara de pesca com mosca, utilizando-se de novas técnicas de fabricação, foram melhorando ainda mais as varas feitas a partir de madeira de avelã, material muito utilizado no século passado, com aplicação da emenda tipo soquete de bronze, macho-fêmea, em substituição a juntas com parafusos, ou juntas feitas de pedaços de ossos de baleia, de 4 a 5
polegadas, 10 a 12,5 centímetros de comprimento, que eram usadas para fazer a união dessas longas varas. 3,65 m a gente pode considerar, fazendo uma alusão com a pesca de praia, uma vara de pesca de praia. Imagina ela toda feita em madeira, com emendas feitas com ossos de baleia, aquilo acabaria rompendo se pegasse um peixe mais pesado. Nesse mesmo período de 1850, nesse trecho de século aí, a empresa Orville, americana, inventou uma emenda chamada Joint Suction, ou emenda de sucção de parede fina, revolucionando assim o mercado de pesca, de vara de pescas. A partir de 1851 a 1900, as varas de bambu foram gradativamente sendo aperfeiçoadas, sendo que foi um escocês que defendia o uso de varas de bambu mais curtas, com aproximadamente 10 pés, 3 metros, para a pesca com mosca. Até os meados de 1880, os cabos das varas de bambu eram revestidos com pele de porco, muito comum. Então vamos entender que esta parte aqui, ao que se trata o cabo, né, a empunhadura, não era de cortiça, ela era feita com pele de porco. Só a partir de 1900 é que a cortiça então assim foi introduzida para a cobertura mais comum para as varas de pesca com mosca, e serviam até para identificá-las. E geralmente a cortiça de baixa qualidade é retirada da árvore do sobreiro, mas da parte mais inferior, mais próxima, mais rente ao solo, e indicada para cabos de vara de baixa qualidade. Já a cortiça mais nobre, tirada da parte de cima da árvore, do tronco mais em cima, era destinada a cabos de vara de alto luxo. Muito bem. A partir de 1901 a 1950, as varas de bambu hexagonal foram, neste período, o padrão dominante. Uma vara para a pesca de truta geralmente ficava em torno de 9,6 pés, 2,9 metros, a 11 pés, 3,35 metros. Sendo neste período, houve o aperfeiçoamento da empresa Orville, americana, da emenda, é uma característica que eu estou levantando aqui, e, por conseguinte, a empresa Hard, da Inglaterra, desenvolve o assento do carretel universal, ou Universal Hell Seat, projetado pelo Dr. Emil Eger. A partir de 1951 a 2000, as varas de fibra de vidro apareceram no final dos anos 40, substituindo as de bambu. Elas não vieram revolucionar o mercado da pesca, pois eram varas pesadas e a sua principal vantagem era o seu custo baixo. Por sua vez, o peso não trazia grandes vantagens. Após o desenvolvimento de varas de fibra de carbono, por volta de 1976, os equipamentos tiveram uma significativa redução de peso, gerando uma melhora na dinâmica da pesca esportiva. Em contrapartida, um engenheiro mecânico chamado Don Phillips, pescador de mosca, inventou uma mistura de boro junto ao carbono na fabricação de varas de pesca para mosca. Isso foi em 1971. Vamos entender um pouco mais sobre como são fabricadas as varas de pesca com moscas feitas de grafite. O grafite ou grafita é uma variedade cristalina do carbono. Para produzir uma fibra de carbono, os átomos de carbono são ligados através de cristais em conjuntos, aos quais são alinhados paralelamente ao eixo da fibra.
Com este arranjo, tornamos mais forte a relação entre as fibras, elevando a sua relação força-volume. Com a junção de milhares de fibras de carbono alinhadas juntas, há uma estrutura forte, no qual podemos utilizar em seu estado simples ou formando trama de um tecido. As fibras de carbono possuem algumas propriedades interessantes. Podemos citar dentre elas a alta rigidez, a alta resistência à tração, baixo peso, alta resistência química, tolerância a altas temperaturas, baixa expansão térmica, sendo elas muito úteis e popularizadas nas indústrias aeroespacial, de engenharia civil, militar, automobilística e na pesca esportiva, etc, etc. Para uma melhor efeito das características físicas das fibras de carbono, podemos vir a combinar com outros materiais formando novos compostos, como por exemplo a adição do boro, desenvolvida pelo engenheiro mecânico chamado Dom Phillips. Aplicando sua resina de epóxi junto às fibras moldadas, forma-se um polímero reforçado junto às fibras de carbono, aumentando a sua relação resistência/peso como também sua rigidez. Apesar do que o epóxi venha ajudar nesse composto, devemos lembrar que existem pontos negativos, como o da fragilidade a fortes impactos, a torção não prevista ou estimada num projeto. Esta combinação de carbono e epóxi, quando aplicada nas varas de pesca, no geral, cria padrões de avaliação na sua rigidez e no peso, ao qual denominamos seus módulos. Nas indústrias de varas de mosca, cada uma das fábricas desenvolve as suas formas exclusivas de confecção de suas varas de grafite. Cada fabricante possui uma tecnologia específica de combinação da manta de grafite, da resina epóxi, do calibre que vai ser usado no tubo, e isso tudo é guardado como um segredo de 7 chaves. O conceito geral entre elas é que se consegue ter um módulo de carbono mais alto na resistência, com menor peso, ou seja, blanks mais resistentes à flexibilidade e menor peso possível. Após sofrer uma saturação das fibras com a resina epóxi e passando por um processo de cura, secagem, em um forno especial, consegue-se um tubo extremamente forte. Devemos considerar que outros aspectos importantes é o sistema de resinas, as quais tiveram, nos últimos 20 anos, melhoras nessa qualidade desta resina epóxi, trazendo bom resultado aos blanks atuais, tornando-os mais fortes e mais duráveis. Agradeço a todos que estão me prestigiando. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Obrigado.